Olá, bem-vindos a Ela e Amor e a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos um convidado muito especial. Vamos ter uma conversa longa e profunda sobre esta visão mais aberta, holística e sistémica da vida, da nossa saúde e do nosso bem-estar. Tenho para vocês Alberto Azevedo. Alberto, obrigada por vires. Olha, é mesmo com muito carinho que peço que faças a tua chegada. E pronto, vamos começar. Alberto, tu tens uma história encantadora. Eu não quis explicar nada do que tu fazias, porque eu acho que é sempre mais gratificante ouvir na primeira pessoa. E gostava que partilhasses lá para casa que percurso é este, porque tu vens da informática e depois és um homem dos retiros, não é? Para quem não te conhece, quem é o Alberto? Então, eu comecei, lá está, a minha área de formação é informática de gestão e comecei no mundo empresarial, mas quase ao mesmo tempo e em paralelo, porque também sempre tive muita curiosidade com estas áreas mais holísticas, mais místicas, de querer tentar descobrir um bocadinho mais, perceber um bocadinho o que é que estava por detrás do véu. E então também desde muito cedo comecei a desenvolver, a explorar, a estudar, até porque naquela altura não havia internet. Não é? Pois, nós somos filhos de uma geração em que vais à biblioteca e vais, não é? E então os livros também não abundavam e Sim. então era tudo um trabalho de pesquisa e de estudo diferente daquele que hoje nós conhecemos. Qual foi o primeiro chamamento de todas estas coisas místicas e holísticas? Olha, comecei antes até do Reiki por me ligar à parte xamânica e à parte Wicca. Ai, que giro! E então a explorar um bocadinho o que é que estava por trás daquilo que não era visível, sentia algumas coisas, não sabia muito bem explicar o quê, e então comecei a tentar explorar essa vertente. Depois, mais tarde, em 2003, comecei a aprofundar a questão do Reiki, a fazer as formações. Eu tenho que falar muito sobre isso, porque tu dás formação de 2 tipos de Reiki diferentes. Não, dou formação neste momento de um tipo. De um tipo de Reiki, Sim. ok, vê se a gente situa. E esse tipo de Reiki que tu dás não é igual ao meu. Eu gostava que nós falássemos um bocadinho sobre isso, porque as pessoas tendem a achar que há uma coisa só e depois o que não é aquilo já é errado, já não é bom. Vamos... conta-me sobre o teu, olha, vá. A forma como eu entendo o Reiki, a forma como eu olho para o Reiki Reiki é energia. Yes. E é canalizar uma energia universal através da nossa própria energia pessoal e do nosso corpo. Pronto. Tendo essa premissa, e Reiki tem uma energia de amor, é toda igual, independentemente de acordo. da vertente. Estamos de acordo. A forma como depois tu podes trabalhar com essa energia é que pode ir sendo diferente e indo variando. Eu comecei por estudar Reiki estelar. Ok, que eu não conheço. Sim, ele tem a gênese no Reiki essencial, mas depois é canalizado com outro tipo de símbolos. Mas vem na gênese do Reiki essencial também. Portanto, toda a componente histórica e tudo igual. Aí era tudo igual, ou seja, o enquadramento do Reiki e depois a forma como ele foi sendo adaptado também para além do essencial, com símbolos diferentes ligados aqui a outro tipo de frequência também, ou seja, é um complemento. A mim fazia-me curiosidade, e prometo que vou fazer a formação, agora quero fazer em todos, o estrelar porquê? O que é que... Tinha a ver com o tipo de energia, mas o nome não indica a origem. Ok. Ou Seja, seja, tinha a ver com o nome, porque ele no início, antes de ser estrelar, era estelar, e depois houve ali uma separação e entretanto foi desenvolvido o Reiki estelar. E eu depois tive formação também, fiz a formação do Reiki essencial, lá está, feito pela Einstein. Tirei também o Reiki xamânico. É muito diferente do xamânico, é assim então... A base acaba por ser muito semelhante. E depois trabalhamos com alguns símbolos adicionais e ferramentas adicionais, mais ligadas à vertente e à tradição xamânica, sim. Até porque o xamanismo tem muito que se liga e a forma como as pessoas entendem o xamanismo, hoje em dia acho que tem aqui muito... Está muito em voga agora, mas também é um regime muito mistificado e a forma, ou seja, tens uma pena enfiada na cabeça, já és um xamã e não é bem assim. E não é bem assim, não é? Sim, a cultura xamânica tem, ao longo destes anos, tem vindo
a trazer aqui lá está, a xamânica, enfim, um chamamento à raiz, não é? Eu conheço muito pouco, mas tenho muita curiosidade sobre. Mas ele teve aqui um boom, principalmente com base nas culturas e nas tradições sul-americanas. Ok. Ou seja, com esta questão da Amazónia e tudo mais, Exato. entende-se o xamanismo dessa maneira. E o xamanismo é muito mais do que isso. Aliás, o xamanismo, a sua ancestralidade, a sua origem, foi nos povos da tundra siberiana. Ou seja, que não teve a ver nada com... Não tem nada a ver com... sim, até porque nós temos, inclusive, um xamanismo celta-ibérico no nosso país. E que é riquíssimo, que é uma história e uma cultura riquíssima também, muito ligada a uma energia feminina. Ao contrário do xamanismo dos povos americanos, tanto do norte-americano, com as tradições lakotas e afins, como sul-americano, mais ligando à parte de uma natureza um bocadinho mais primária, digamos assim também. Okay. Mas tudo é xamanismo, mas xamanismo na realidade tem a ver com essa ancestralidade e com estas tradições ancestrais. Sim, mas quando falamos de energia, na realidade estamos a falar de tudo. É igual, não é? Sim. Voltando aqui à questão do Reiki. Era onde eu ia. Exato. Então, na realidade, a base acaba por ser toda a mesma. Temos os símbolos de Reiki tradicionais, que depois podem ser complementados com outros. E, de há algum tempo a esta parte, comecei a desenvolver aqui uma outra vertente, em que lhe chamei Reiki sistémico. Sim. Que não tem a ver com uma questão daquilo que nós ouvimos às vezes falar de constelações sistémicas, mas, na realidade, sistema para mim tem a ver com esta malha na qual todos nós estamos ligados uns aos outros. Sem dúvida. Então fez-me sentido, porque na realidade é isso que eu entendo como Reiki, que é, há um fio de energia que nos liga entre todos. Este coletivo, este puzzle coletivo que somos, não é? E é isto, porque chamar-lhe só Reiki era demasiado redutor. Tu decidiste que eu vou criar um Reiki, que é o Reiki sistémico. Isso, exatamente. Portanto, és o pioneiro. Então, mais uma formação que eu vou ter que fazer. Então, o que é que para ti, além dessa tua visão muito sistémica, que eu acho muito coerente, e cada vez mais, eu acho que é assim que temos que ir caminhando, o que é que diferencia? Sim. Uma das maiores diferenças é, e às vezes as pessoas ficam um bocadinho chocadas com isto, não tem símbolos, ou pelo menos não tem os símbolos que trazem essa linhagem. Nós temos no tradicional, sim. Isso mesmo, ou seja, não há base, não há aqui aquilo que as pessoas gostam muito, que é de receitas. Ai, sim. Não é? Sim, é verdade. Há o contexto, há o conceito, há o que é energia, e estudamos o que é vibração, o que é frequência, porque depois também há muito misticismo à volta disto. Pois há. Coisas tão simples quanto aquilo que hoje em dia se ouve na nova era, estamos a passar para a quinta dimensão. Para a quinta dimensão, mas isto é o quê? Em termos práticos. Sim. Eu gosto de pôr os pés na terra, não é? Em termos concretos isto significa o quê? É que a malta, acho que mistificou muita coisa que os senhores do antigamente, os cientistas que nós hoje ouvimos falar, os Galileus da vida e os Einsteins, estamos a falar de física, não certo. é? Pronto, e acho que tornou-se aqui não sei, talvez porque a cultura e a religião também tenham feito aqui um bocadinho este corte com a nossa espiritualidade, não é? E transformarmos um bocadinho mais objetos de manipulação, e ficou esta coisa do papinha feita, não é? Se não for assim já não... Não só, e usas este símbolo é para aquilo, usas o outro é para Agora o que é que eu faço com isto? Este serve para aquilo. Eu às vezes os meus alunos têm muito medo de errar. E se tu usas este errar, não há como errar. Se tu vês esse é que... Então esta vertente o que é que se faz? Tira aqui o tapete, no sentido em que mauzinho. Não há base. É a base, para trabalharmos uma coisa que nós fomos ensinados e perdemos naturalmente. E fomos ensinados a perder isto, que é o sentido crítico e a criatividade. Sim, porque é escola, divino, totalmente divino. Hoje não em é dia, mais divino. Que eu acho aqui um bocadinho estranho, apesar de perceber a razão, em filosofia há certo e errado. Para mim, filosofia não há certo nem errado. Há a minha verdade e há a tua verdade. Obrigada! Alguém que me entende! Como é que é possível? Obrigada! E porque então, eu acho isso exatamente. Temos este conceito, que é isto está certo e errado. De acordo com quem? E porquê? Pois, e comparado quem é que com o quê? Isso. E então entra muito estes conceitos. E nós precisamos de ir resgatar essa informação e de resgatar esse nosso poder. E que todos nós temos que é diferenciado, não é? E todos nós temos a capacidade de canalizar uma informação divina e pôr isso de acordo com a nossa verdade. É verdade. De acordo com a nossa linguagem. Sim. E para mim, uma esfera ou um círculo, uma geometria sagrada... Porque tu tens essa coisa da geometria sagrada, que ainda não falámos. Tu és um adepto, não é? Sim, gosto imenso, porque acho que tem um simbolismo brilhante.
brutal. Tu deves ter vindo lá do Egito, tu. Noutras vidas. Aqui com uma informação por detrás da imagem que é riquíssima. Cada um de nós consegue traduzir isto depois à sua própria linguagem. Então é importante, na minha perspectiva pelo menos, abrir espaço para cada um de nós traga a sua visão do que é que aquilo representa. Sim, isso porque é só para acrescentar. nunca é igual. Nunca é igual. A questão aqui é... Isso é muito interessante porque há sempre a tendência de generalizar, não é? E esta coisa da geometria sagrada, que dei conta que tu és devoto e que conheces bastante bem, li muitas coisas, embora não as que tu leste imensas, em que realmente eu nunca fui fã dessa área, nunca foi a minha... Mas efetivamente, se fomos para povos que eram extremamente inteligentes e que, né, fizeram muito da história um pouco do que nós hoje, acho que até regredimos, mas pronto, regredimos algumas coisas. Os símbolos eram e são, têm um significado. É uma linguagem, claro. É uma coisa muito... Tal como os números são uma linguagem. Isso mesmo, que é outra coisa onde tu és muito craque, que é nos números. Portanto, a numerologia... Não deixa de ser uma linguagem simbólica. É simbólica, mas eu creio que as pessoas com os números têm mais conexão do que os símbolos. O que é que tu achas? Acho que têm conexão no sentido quantitativo, não no sentido qualitativo. Ok. As pessoas estão muito habituadas Sim. a medir. A quantificar a coisa. A quantificar, no sentido quantitativo. Ou seja, um 5 é um 5. Então o 5 é melhor do que o 4, porque é mais do que o 4. Ai, que giro. Ok. Percebo o que tu dizes. Entendes a lógica? Percebo, e então nós estamos muito habituados a classificar os números de acordo com a sua parte quantitativa. Eu gostava que falasses um bocadinho sobre isso. A parte qualitativa é que tem ali outra vertente. Sim, e esta é simbólica. Sim, porque tu és um craque na numerologia e eu fiz uma consulta com o Alberto e parecia que ele tinha dormido debaixo da minha cama. Estão a perceber? Isto, para ser honesta, impressionou-me. Eu já tinha tido contacto outra hora, mas nada dessa forma. E eu também achei a forma como fiz esta leitura de toda a numerologia em volta do dia em que eu nasci, porque gostava que explicasse isso às pessoas. Vamos começar pelo princípio. Portanto, consultas contigo. O que é que tu fazes? Tu pedes a data de nascimento e o nome. Certo. E depois o que é que tu fazes com isso? A data de nascimento traz-nos aqui a informação de alma, porque na realidade, pelo menos de acordo com aquilo em que eu acredito, a nossa alma escolhe a data em que vai nascer para trazer determinado tipo de características. Porque já vem com uma aprendizagem planeada. Não quer dizer que seja definitiva, porque entrou no nosso livre-arbítrio. Exatamente, porque é o que andámos aqui a aprender todos, não é? Uma coisa é eu dizer, olha, vou tirar o curso X. Isso. A forma como eu tiro o curso, como eu estudo, como é que eu me vou relacionar com os meus pares e com os professores, fica inteiramente à minha escolha. É tal responsabilidade, não é? E então, com base nisso? Na data de nascimento, temos a informação de alma. No nome, temos a informação de ego, ou seja, a forma como eu vou manifestar no plano terreno essa aprendizagem. Aqui uma parte que é muito importante, que tem a ver com propósito. As pessoas, quando dizem qual é o meu propósito, pela numerologia dá para perceber, sim. Só que propósito, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas entende, não é chegar a algum lado ou conseguir qualquer coisa. Sim, verdade. Propósito é uma aprendizagem. Isso. É eu tornar-me num estado diferente. É um caminho. É eu desenvolver alguma coisa. Sim. Aprendizagem, como por exemplo, eu vou aprender a ser mais paciente. Isto pode ser um propósito. Eu lembro-me de ouvir umas coisas, não do género, mas parecidas na consulta, que ele dizia, mas olha, lembra-te mesmo disso que eu te vou dizer. Porque eu estava doente e ele assim, a sério, é resiliência e entendimento mesmo, e eu a pensar, fogo, pá, que chato. Não, foi verdade. Ser confrontados com as nossas sombras, sim. Não é? Claro, obviamente, mas a pessoa quando está bem está zangada, não é? Estava mesmo zangada que nem um pneu. Portanto, tu nessas consultas de numerologia, quando as pessoas te procuram, isto é giro porque o que interessa lá para casa é as pessoas olharem para estes nossos trabalhos como uma boa ferramenta de autoconhecimento, tendo a noção de que não há uma verdade absoluta aqui, ou seja, nós não impingimos nada a ninguém. Eu pelo menos falo por mim, eu acho que tu também não. O que tu aprendeste e aquilo que tu sentes e que tu canalizas, assim como eu, é a nossa verdade, não tem que ser da Maria, nem da Manuela, nem do João, ou seja, mas com certeza abrimos portas para esta, como é que tu dizias há bocadinho, de não estarmos engafetados, não é? De podermos abrir a porta do nosso próprio autoconhecimento, experienciando, olha, não me identifico com isto, identifico-me com aquilo.
As pessoas quando procuram por uma consulta de numerologia vão à procura exatamente do quê? A maior parte das vezes de se encontrar, porque normalmente, como em qualquer sessão, as pessoas vêm quando estão em necessidade, não no sentido preventivo de pá, eu gostava de me conhecer melhor, gostava de explorar. Na maior parte das vezes vêm porque ou estão a passar uma crise qualquer, ou estão ali perdidas e não sabem o que fazer, ou precisam de definir ou escolher alguns aspectos. Então já vêm num processo de dificuldade. Pronto. E na realidade isto não deixa de ser uma ferramenta como várias outras de autoconhecimento e de olhar para quem eu sou, para eu perceber depois onde é que eu estou e escolhendo em consciência para onde é que eu quero ir, em quem é que eu me quero tornar. Mas isso dá muito trabalho, porque isso é muito... Ou seja, eu considero a numerologia, assim como a astrologia, que eu adoro, percebo QB e até há muito pouco tempo fui fazendo sempre eu não, tinha, e infelizmente agora já não é possível, fazia uma mapa astral e via os trânsitos e também, pronto, parecia sempre que a pessoa morava debaixo da minha cama desde os 6 anos ou dos 3. E é muito interessante porque são ciências que são difíceis. A malta, muitas vezes, eu acho que as pessoas olham para estas artes e para estas... e tu vens da informática, que é, meu Deus, é mais difícil e mais complexo e mais... Olham para isto como se fosse tudo muito simples e muito fútil e muito superficial. Como é que é possível na data de nascimento ter lá toda a informação? Sim. Sendo quase um acaso. Não há acaso. Esquecendo que não há acaso. Claro. Nós nascemos porque sim, porque temos um caminho e temos um propósito. Isto é um puzzle, não é? Tu dizes que a maior parte das pessoas que procura numa fase mais perdida da sua vida, é isso? Mas depois abre-se aqui uma nova perspectiva. Então começam a perceber que na realidade não estão perdidas. Só não sabem onde é que estão. Okay. Mas a partir do momento que eu consigo olhar para o mapa, e o mapa é exatamente isto, tal como o mapa astral, sim. Que é, o mapa é apenas isso. Se tu disseres assim, olha, dá-me um mapa de Portugal, eu dou-te o mapa de Portugal, e tu dizes, ok, eu aqui consigo perceber o que é que significa estar em Lisboa, em Almada, ou o que seja. E dizer assim, ok, eu agora gostava de ir para o Porto, certo? Tendo o mapa, tu é que vais escolher qual é que é o teu caminho. Mas consegues perceber os vários caminhos. As possibilidades. E as várias possibilidades. E depois, em consciência, dizes, olha, eu gostava de um trajeto e uma viagem que fosse mais rápida, mais direta. Então, olha, vais por esta autoestrada, chegas lá. Não, mas eu gostava de uma que me desse que um aspecto mais cénico e de ir a desfrutar do mar. Então, vais por esta junto ao litoral. E tu é que vais escolher as possibilidades da escolha, com as perspectivas. Porque nós é difícil termos distanciamento quando estamos dentro do... É horrível. Não é? É horrível. Dentro do processo. Experimento zero. Parece que não sabemos nada. O que o mapa nos dá é perspectiva. É dizer, ok, percebo onde é que estou, percebo porque é que estou, porque depois temos o aspecto kármico também, percebo as dificuldades pelas quais eu estou a passar e a razão delas, e percebo o que é que eu preciso de desenvolver também. Então, com este discernimento e esta perspectiva, é fácil, não é fácil. Porque parece fácil, mas pelo menos consegues ter aqui distanciamento. Clarifica-se, não é? Clarificar o que é que precisas de fazer, tendo em conta que é verdade que sabes hoje. E tu dizes assim, eu hoje quero ir para o Porto, mas não tens que fazer ali um juramento de sangue. Não há ali uma estaca, não é? Podes amanhã dizeres, olha, eu achava que ia para o Porto, mas afinal já me apetece ir para outro sítio qualquer. E consigo ter um plano e saber, olha, então agora vou ter que fazer aqui uma volta e ir para outro sítio. E está tudo bem. O que é interessante é como é que vocês fazem essas contas todas e conseguem... a ciência em si, eu acho genial, a astrologia igual. É interessante estás a falar na questão da ciência, porque há muita gente que diz, isto não é uma ciência. Não é? Então não Por uma razão simples. O que é que significa ciência? Ciência é quando tu tens um padrão repetido da mesma situação de acordo com o método científico. É isto. Quando existe o mesmo padrão e o mesmo resultado de acordo com o método científico, exatamente, não deixa de ser uma ciência. Não, e a astrologia então, que é dificílima. Eu admiro, adoro a malta brinca e eu acho que há muita brincadeira em torno desta coisa dos zodíacos sempre, e tu também deves ter essa noção. E faz-se montes, mas na realidade a astrologia, e eu sei de altas personalidades do mundo que não dão um passo sem falar com o seu astrólogo, ou seja... E com a numerólogo também. Isso. Porque até empresas. Isso, para esperar a altura certa, para... eu aprendi bastante sobre esta questão energética
de quem somos e de porque é que viemos e deste propósito, e gostava de desafiar-te a falares um bocadinho, olha eu, tipo, aproveitar, falares um bocadinho sobre esta coisa do karma que tu foste buscar, ou seja, que há aqui uma componente do karma também na tua leitura. A maior parte das pessoas ouve falar disso e não sabe o que é. Portanto, saiu-te na rifa a ti explicares um bocadinho às pessoas o que é esta coisa do karma, o que a gente chama de karma. Nós não somos isto apenas. Nós somos uma soma de muitas coisas. Somos uma soma de ancestralidade, seja ela biológica, comportamental e que trazemos da nossa família, partindo do princípio que nós escolhemos inclusive a família em que nascemos. E isso tem um propósito, tem uma razão de ser. Não escolhemos só por acaso. Vamos buscar uma série de informação ancestral. Então, quando nós aqui nascemos, somos uma soma de muitas partes e de muitas pessoas que vêm antes de nós. Verdade. E, para além disso, somando às características que eu tenho, às aprendizagens que eu fiz, às experiências pelas quais eu passei, então temos aqui um caldeirão alquímico de muita coisa. Sim. Mas eu sou este caldeirão alquímico também não é por acaso. E a parte kármica traz-nos essa informação. Kármica não é nada mais, nada menos do que ação e reação. Ok. Eu posso olhar para o karma como, se eu empurrei alguém, esse alguém vai ter uma reação para comigo. Sim, já podíamos falar de outros cientistas acerca disso, não é? Todos eles deixaram isso bem claro, não é? Ação e reação. E então, se olharmos para uma questão física, puramente física, se eu tiver um pêndulo e se eu o empurrar, aquilo que vai acontecer é o pêndulo... Ele vem volta. Então, tudo aquilo que eu rejeito, ela vai vir com muito mais força. Sem dúvida. E isto é uma lei da física. Sim, mas as pessoas continuam a fazer uma coisa muito... Eu queria que tu explicasses exatamente por isso. Porque as pessoas continuam a criar... eu até vou usar um termo para nós nos rirmos, que eu costumo brincar, que é que as pessoas acham tudo esotérico, em vez de dizer esotérico. Porque, não sei, acho que houve aqui um desligar, um desconectar com os povos que nos trouxeram isso. Mas eu entendo em grande parte porquê. Porque nós enquanto enquanto raça humana, sim, somos ainda assim muito primários. Os nossos sentidos, aqueles que nos ensinaram que temos, porque nós temos muitos mais do que aqueles que nos ensinaram, são muito limitados. Uma coisa tão simples quanto a nossa visão tem um gradiente de espectro sim. Muito curto, por exemplo, comparando com os gatos ou com os cães. Sim. Eles conseguem ver muito mais do que nós. Sem dúvida. Então, a nossa visão, este sentido, é muito limitado. Então, significa que, e isto nós conseguimos perceber à luz da ciência e apenas aquela que é conhecida hoje em dia, sim, que há muito mais a acontecer à nossa volta do que aquilo que nós conseguimos observar. Pronto. Verdade. Então, só por isto, conseguimos perceber que nós não percebemos nem metade do mundo que nos rodeia. A realidade que nós entendemos é apenas aquela que nós conseguimos percepcionar com o conhecimento que temos, que muitas vezes é muito pouco. Sim. Então, a única forma de eu conseguir andar neste mundo de uma forma a me balizar é com base nessa percepção. Seja por medo, seja... Porque eu preciso de me organizar. Mas depois a questão é essa, quais são o motor, a motivação da pessoa se manter... A maior parte das vezes é medo. E como eu não consigo perceber, sentir e controlar, e este aspecto do controle é que é, para mim, o fundamental. Nós temos muita necessidade de controlar, não é? Como eu não consigo controlar aquilo que não vejo, aquilo que não ouço, aquilo que não sinto, então eu tenho que dizer que a minha realidade, ou aquilo que existe, é apenas isto. Que é aquilo que eu vejo, ouço e sinto. E tudo aquilo que não existe... Mas que na realidade não é verdade. Porque nós cientificamente somos um ser, somos metafísicos, portanto... A telepatia, que não existe, o nome não nasceu só porque há uma canção com esse nome. A telepatia existe, efetivamente. Nós somos... eu costumo falar, quando falo com os meus alunos da formação, costumo explicar exatamente isso, que é... Imaginem, nós no Reiki, por exemplo, somos via média. Somos o que é isso, via média? Como um cabo que liga a raiz onde vem a eletricidade ao aparelho que tem que carregar a energia. Porque nós somos mesmo um corpo de energia que precisa dessa carga para existir, pronto. O Ki, que nós chamamos o Ki ou o Chi, não é? Só que as pessoas depois acabam por, não sei porquê, anularam isso de tal forma. Eu faço experiências do género, que é eu estar todo dia hoje, desde manhã que acordei, que estive a pensar em ti, por exemplo, não é? E já não nos falamos há imenso tempo. Eu sei que a meados do dia, um de nós vai ligar a alguém e dizer, pá, eu estou o dia a pensar em ti, não é? Porque nós temos esta condição metafísica que eu, ainda hoje,
Eu também não sou assim muito vulgar nesse sentido, porque felizmente isso foi muito cedo detectado em mim, essa facilidade de sentir o que eu não vejo, de ouvir o que os outros não ouvem. Né? À conta disso, e depois pondo aqui uma coisa que não tem nada a ver, mas que nunca expus publicamente, foi uma das coisas que fez com que eu deixasse de conduzir. Porque quando tu és muito jovem, depois assusta-te, quando tu não sabes com o que estás a lidar. Pronto. É mais simples para mim perceber, mas aquilo que me dói é as pessoas não usarem essa capacidade a seu proveito. A mim, não sei, é mais fácil, não é? É mais fácil. Achas que é mais fácil? Acho. É mais fácil viver na ignorância do que ter que lidar com uma série de coisas que eu não sei o que fazer com elas depois. Muitas pessoas dizem isso, a ignorância é uma benção. Pois, eu prefiro não. Eu também não, pronto, mas dá mais trabalho, sim, é um facto. Dá mais trabalho, é verdade. Dá mais responsabilidade. E mais responsabilidade. Eu acho que é mais tu isso. sabes, não podes dizer que estás a fazer sem saber. Sim. Mas hoje em dia, pegando a parte científica, tu consegues perceber, e existem experimentos neste sentido, que uma molécula, quando está sob observação, ela muda. Só pelo facto de estar sob observação. Sim. E dizer-se, mas como é que é possível? É verdade. Não sei, não sabem explicar. À luz da ciência atual. Sim. Mas o que é facto é que aquilo é comprovado. Tens as histórias da água, do Emoto, que é a mesma coisa, a água que está exposta... Já fizeste esses exercícios? Já, claro que sim. Com o arroz, por exemplo. É horrível, porque tu aliás, eu tenho isso na minha formação, vou dar 1 ou 2 exercícios numa formação, depois conto-vos sobre isso, em que vou buscar e vamos falar sobre esse estudo, porque é óbvio. É tão fácil tu detectares uma coisa que está exposta a um ambiente X e uma que está exposta a um ambiente Y, a nível de frequência energética, whatever, de ambiente, pronto, um ambiente mais ou menos pacífico ou não, e nota-se diferença. Eu fiz um exercício na escola, quando estava a fazer a parte da meditação com algumas turmas, e aqui no âmbito de um projeto com o bullying. Sim. E então nós separámos os dois com a questão do arroz, né? Cozemos água com arroz e o arroz só pela questão de derreter bastante água, e começámos a fazer esse exercício em que eles todas as semanas diziam coisas negativas para um pote de arroz e para o outro pote exatamente igual, mas separado, coisas positivas e amorosas e músicas e afins. E um apodreceu ao fim de pouco tempo e o outro manteve-se ainda com um cheiro agradável. E aquilo que eu estava a tentar explicar foi, isto é o que acontece dentro de nós quando nós fazemos isto ou dizemos estas coisas, porque nós somos feitos maioritariamente de água. Então, molecularmente, nós apodrecemos por dentro. Nós somos energia e água, ponto. Nós apodrecemos por dentro. E quando, se eu disser coisas positivas, a pessoa fica viva e vibrante. Sim. E então eles, ao verem aquilo na prática, é muito mais fácil de compreender este aspecto. Agora já temos médicos. Felizmente esta versão mais integrativa biológica já explica a degradação celular e a transformação, não é? A transmutação da célula através daquilo que tu achas, a forma como tu canalizas o que sentes, não é? Como diz o Damásio, nós somos seres que sentem antes de pensar, não é? Mas o que é interessante é que na educação e a forma como nós continuamos a nos comportar diariamente e a forma como ensinamos as nossas crianças continua a ser como era há uns anos atrás, nesse aspecto. Eu não tenho crianças. Eu não tenho culpa porque eu não tenho crianças para educar. Mas na educação emocional continuamos da mesma forma. Isto é preto, isto é branco. Mas eu sinto que esta geração nova já não aceita essa forma. Claro. Esta geração já veio revolucionar. Eu sinto os pais desesperados, não é? Porque não sabem o que fazer. Mas qual é o problema? É que depois, se eu não aprendi de outra forma, se os pais não estão preparados de outra forma, o que é que isso dá? Frustração. É uma frustração. Andam uma raiva interna enorme, uma zanga interna enorme, que é horrível, não sabem o que fazer com isso. Só adoece, é horrível. Tenho montes de jovens filhos de amigos com depressões grandes, com... eu acho que é a altura mesmo de nós abrirmos um pouco a nossa mente e o nosso coração para esta possibilidade de ser... sermos o que somos, né? Na realidade. Observar aquilo que nós realmente somos cientificamente. E nós biologicamente somos um corpo muito mas inteligente. eu não consigo fazer ao outro aquilo que não tenho. Se eu não sei fazer para mim, se eu não sei fazer por mim... Tudo começa em nós temos que começar primeiro connosco. E este autoconhecimento é fundamental. Pais, toca de aproveitar e ir a fazer os cursos, estou aberto, os meus, e fazer os cursos de toda a gente, que é para ficarem aí fortes e coerentes. Mas com algum discernimento, porque há muita maionese por aí também. Sim, então, é bom, bora falar sobre isso. É uma coisa interessante, quando tu dizes da maionese. Eu às vezes
Sabes que eu sou anti-online, não é? Isto existe porque não há outra forma e o Covid também trouxe aqui uma abertura. Eu sou péssima com tecnologias, ao contrário de ti. Mas a verdade é que eu gosto da formação presencial, faço o presencial, já sabes que sou assim um bocado chata nesse sentido, porque eu gosto desta coisa, desta troca energética que faz falta e do abraço, da sincronia, do coração, porque é isso que alimenta o ser humano, ou seja, Claro, é a nossa sim. tomada Sem elétrica, dúvida. não é a nossa busca. E eu gosto dessa. Mas de facto, como tu dizes que há muita maionese, eu também sinto que se usando o teu termo, divagou na maionese muito e trouxe aqui uma coisa muito. Como é que eu tenho de explicar? Não gosto de ser negativa, mas. Mistificou-se muita coisa. Sim, e estragou-se muitas coisas. E Ou seja, a obviamente visão das isso tira pessoas. credibilidade, não é? Como é Sim, óbvio. era mais isso que eu queria, se calhar, dizer. Descredibilizou-nos e descredibilizou o ser humano e toda esta porta de se observar de uma maneira mais integrativa, abrangente, energética, chama como quiseres. Eu agora não tenho consciência, tu notas que há muita gente ainda a fazer, porque eu creio que todos têm um caminho, não é? Quando não é, eu confio que é como na música, eu costumo dizer que quem não tem talento fica pelo caminho, nunca me preocupei com a concorrência. Tu sentes que isso que é igual a nossa, nesta área mais holística, espiritual e terapêutica? Sim, não? aliás, tu tens um tempo e na realidade isto tem um propósito também. Até isto tem um propósito. Eu sinto isso, eu sinto isso. Para mim, um dos objetivos é trazer para a maior parte das pessoas esta consciência. Agora, também há muita gente que está a fazer as coisas sem noção real daquilo que está a fazer. Sim. E isso eu tenho observado também em muitas pessoas, mas lá está, fazem o seu próprio caminho e com a responsabilidade como em todas as outras áreas. É válido para todas as áreas. Agora, para mim, há um mote que eu tenho, que é o conhecimento vai salvar a humanidade. E nós não temos que saber tudo. Mas, acima de tudo, enquanto consumidores, vá colocando-me aqui num processo de autoconhecimento também, é eu não sair na realidade dos porquês. E para mim é importante compreender. E em qualquer altura, se eu não consigo perceber, eu vou perguntar à pessoa que me está a passar a formação porquê. Mas é assim porquê? Não é assim só porque sim, não é assim porque sempre foi feito. Aquilo tem que ter uma razão. E para mim é importante compreender que razão é essa. O porquê que se está a fazer determinado tipo de coisa. Nós nunca saímos da idade dos porquês. A gente costuma dizer aos meus alunos que o mestre é aquele que se julga ignorante sempre, até emergir, não é? E eu sinto muito isso, sinto que nunca sei nada, estou sempre com vontade de fazer os cursos todos e aprender tudo. E sim, obviamente que há caminhos e escolhas que nós vamos fazendo ao longo do nosso processo que depois tu ficas, não é nada de. Não me trouxe nada, mas na verdade não é bem assim. Não, traz sempre a consciência, não é, de que, ok, olha, eu não sou isto, eu sou mais isto. Isso mesmo. Não é? Até isso é importante, ou seja, os passos errados, das escolhas nunca são erradas. Faz parte, não é? E tu não és atraído para alguém ou por alguém por acaso. Há sempre ali uma afinidade, seja ela qual for. Sim. Há sempre um desenvolvimento, nem que seja uma aprendizagem. Mas não seja exatamente, porque a vibração em que tu estás chama aquilo, isso, não é? Exatamente. A coisa nunca aquilo. é alguém que é vítima do outro. Não acontece. Isso não existem vítimas, Okay? nem sim, porque nem há sempre aqui uma atração por sintonia, por vibração. Isso mesmo. Já dizia outro senhor, não é? Se queres compreender o universo e os deuses, conhece a ti próprio, conhece, e em termos de frequência e vibração. E é isto. E é isso. Pegando um exemplo tão simples quanto a meditação. Sim, que era o que eu ia falar sobre ti e sobre isso de seguida. Que hoje em dia há muita gente que acha, ok, meditação é pôr ali uma música zen, porreiro, dizeres ali meia dúzia de coisas e está feito. Exato. E não é. Porquê? É preciso estudo, no sentido em que é preciso perceber de que forma é que tu falas, dependendo da mensagem e do objetivo que queres transmitir. E não é isso. Há vários tipos de meditação. E há vários tipos de meditação. Eu pegando na minha, por exemplo, naquela que eu desenvolvo, é a meditação guiada com objetivo terapêutico. Sim. Em que, inclusive, a frequência da música é pensada para aquele objetivo. E as pessoas não percebem isto. Eu explico isso às pessoas. Eu também já explico isso às pessoas. Eu faço questão porque isso tem um impacto.
E a frequência que tu estás ali a ouvir durante aquele som, durante aquele tempo, parece uma coisa igual a tantos outros, não é? vai mudar a tua frequência cerebral. Dependendo da temática da meditação. Daquilo que nós nos propomos a dar nesse dia. Sim, é o mesmo trabalho que eu faço. Pronto. E então a maior parte das pessoas nem sequer tem noção disto. Não tem noção. Por isso é que eu costumo dizer, e disse isto acho que num podcast, eu não me lembro, que escolhe muito bem a música que queres ouvir ou que ouves quando estás num determinado estado. Porque a música conduz-te a um estado, se tu estás triste não te ponhas a ouvir música que tu deixas... Cortar os pulsos, não é? Sim, eu costumo sempre dizer isso e fiz um podcast sobre isso há muito pouco tempo. Olha, tu guias meditações, foi assim, vou contar a minha história. Eu estava numa espécie de fase de férias de retiro para me recompor de um estado de saúde meio débil e usei uma plataforma online para ouvir umas meditações que nunca tinha ouvido, decidi abrir a porta como sempre, eu gosto de conhecer. Instalei aquilo no meu telefone e decidi debaixo de uma árvore no Algarve e apareceste nessa plataforma, nome português, e eu pensei, olha, que bem, deixa-me lá ver. E decidi fazer duas das tuas meditações e fiquei completamente... Nesse dia fez-me um efeito incrível e adorei essencialmente o conteúdo e fez-me sentido naquele dia, lá está, nada é o acaso. E daí ter criado a curiosidade em mim de ir à procura do teu trabalho, saber quem tu eras, o que é que fazias e pedir autorização para usar essa mesma meditação numa formação minha e por isso é que hoje estás aqui. E depois fizemos uma consulta de numerologia. Pronto, para resumir a história da minha ligação ao Alberto. Agora, tu guias meditações, portanto já falámos sobre isso, dás formação Reiki e tu fazes uns belos de uns retiros. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso. Pronto, nos retiros acabo por usar uma série de vertentes que eu fui desenvolvendo, desde a PNL, Programação Neurolinguística, desde a hipnose, desde a parte xamânica, Reiki acaba por ser natural, porque ao estarmos em contacto com os outros acaba por ser natural, até, por exemplo, a parte da numerologia, porque em qualquer grupo que eu desenvolvo, tal como nas empresas, acabo por pegar no código do grupo, para além do código da pessoa. E é engraçado, tu isso permite a ti ver que tipo de grupo é que tens ali. E de que forma é que eu vou comunicar com aquele grupo. Isso é tão giro, porque tu consegues através disso perceber, espera aí, tenho aqui um grupo que é mais ou menos X, não é? Pode ser mais mental, pode ser mais espiritual, no sentido de eu não quero compreender muito a mecânica das coisas, eu quero é sentir e perceber. Sim, é mais fácil nós sabermos como orientar aquele grupo, isso é fabuloso. E na realidade tu, a partir do momento que consigas perceber a energia do grupo, da mesma forma que há uma energia na relação, há uma energia coletiva num grupo, há uma energia individual. E consegues perceber o sistema onde tu estás ligado e a energia desse sistema. Isso é fantástico. Não é? E adaptar, inclusive, a comunicação. Tendo um grupo, uma turma, por exemplo, a dar formação, eu não vou falar da mesma forma para a turma A do que falam para a turma B. Sabes que é isso que diferencia os professores e os formadores uns dos outros em tudo, não falo nestas áreas só, mas os professores que conseguem ter essa sensibilidade, lá está, usar a sua sensibilidade, e para isso não é preciso muita formação, na verdade, é tu entregaste e viveres a tua vibração como deve ser e conectaste, sabes que tipo de turma é aquela e sabes que não podes ensinar aquela mesma matéria à turma X e à turma Y da mesma forma. E é isso que estraga muitas vezes esta nossa ideia da escola e de algumas disciplinas. Nessa questão da escola, tinha alguns professores que já tiraram formação de numerologia, inclusive, com que objetivo? Uma coisa tão simples quanto esta, de saber em que sítio na sala é concentrar cada aluno. E isso faz toda a diferença. Pois faz. Porquê? Porque dependendo do código, que tem a ver com a capacidade de aprendizagem, capacidade de atenção, capacidade de apreensão e o que é que as motiva mais, tu consegues gerir não só os pares em que eles estão alinhados, mas acima de tudo o sítio onde vão estar e perceber que turma é aquela que tens ali à tua frente. Isso é muito giro. Portanto, tu dás formação também de numerologia. Certo. Ou seja, a numerologia pode-se adaptar a um contexto escolar, pode-se adaptar a um contexto empresarial, por exemplo, até no recrutamento. Ok. Pode fazer recrutamento nas empresas, como eu faço com esta ferramenta, por exemplo. Isso é muito interessante. Em que tu podes dar formação à parte de recursos humanos, no sentido de fazer um recrutamento ou uma seleção até de uma equipa. Ajudar na própria seleção, claro. sim. Isso é uma coisa tão simples quanto isto. Claro que a empresa muitas vezes, ou o gestor, a abertura que tem é QB. Na realidade, o que as empresas querem é resultados. E se nós lhe apresentarmos resultados, perfeito. Tudo bem. Então, se tiveres uma lista de 2000 currículos em carteira, numa empresa,
e um dia o diretor diz assim, olha, eu quero 4 contabilistas ou 2 vendedores. Quem é que vai ler aqueles 2.000, 3.000 currículos? Jesus. Primeiro. Segundo, lá só são as competências académicas. Terceiro, como é que tu consegues perceber quem é aquela pessoa, o que é que motiva aquela pessoa e em que fase de vida é que ela está? Não tens. Não tens, pois não tens. Com a numerologia consegues fazer logo este perfil base e, inclusive, se for preciso, preparar uma bateria de algumas perguntas tendo em conta a fase de vida em que aquela pessoa Exatamente. está. E perceber se é funcional ou Tem não. um pré-CV. Exato. É um pré-CV. Isso é Tal e qual. espetacular. Sem trabalho, perdendo muito menos tempo. Não é? E não só, e ser assertivo, fazer um bom casting. Não é? Muitas vezes os erros de casting estragam bastantes equipas. Então, fazendo aqui um resumo, tu dás formação de numerologia, formação reiki, fazes retiros, Certo. guias meditações. E as consultas de numerologia. E fazes as tuas consultas de numerologia. Sei que vais ter um retiro em junho. Sim. Queres falar sobre isso para as pessoas antes de nos despedirmos? Sim, no retiro, lá está, vamos também usar uma série de ferramentas associadas. Não tenho aqui o detalhe do programa. E é no dia... Podes ir ver, vai ver. Aqui. Sabes que a idade não perdoa. A idade não perdoa. É no dia de julho... É julho, eu disse junho, eu disse julho. Já não, junho, desculpa. É junho, mas eu acho que tinhas dito mês 6, mas... Mês 6, de 21 a 23 de junho. Ok. Há de ser no Meco, na casa do pátio. Não sei se não vou a esse. E... Não sei. E pronto, e são 3 dias. São 3 dias de imersão em que entramos na sexta-feira, ao final do dia. E sais lá domingo hipnotizado. Ao final do dia, mas cheio de vitalidade para a vida. Há alguma coisa que tu gostasses de dizer lá para casa para incentivar as pessoas a se conhecerem melhor, dentro daquilo que tu tens para partilhar? Sim, baixem a guarda, porque só traz fragilidade, não é fraqueza. Concordo. E posso deixar aqui uma sugestão de um livro que eu acho que é muito importante no sentido do autoconhecimento. E não sei se já leste O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Por acaso nunca li esse e já me falaram desse livro. Vou adquirir. O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, que fala exatamente desse aspecto, que nós muitas vezes vamos construindo uma armadura à nossa volta e que ela fica de tal maneira ali cristalizada que eu passo a identificar-me como aquilo. Não é? E nem sequer as outras pessoas me conhecem, nem eu já me permito conhecer ou viver com toda a flexibilidade e liberdade que a vida me convida a fazer. Então, só quando nós temos a coragem, e coragem é agir com o coração, isso, de ir tirando estas armaduras, ou seja, ir-me despindo destas proteções, é que eu realmente começo a perceber quem eu sou e a viver. Porque até lá vou andar sempre de acordo com as convenções. Sim, que vamos fazendo com o coletivo, não é? Sim. E por onde somos empurrados. É ter a coragem de despir a armadura. Ter coragem de despir a armadura. Eu acho, olha, já escreveste, Nuno, esta frase para pormos lá no site. Nós vamos deixar no nosso site, como é de hábito, os contactos dos nossos convidados. O teu vai ser exatamente o mesmo. Vamos deixar o teu Instagram, o teu site, para as pessoas poderem ver as 300 coisas que este homem faz e poderem usufruir. Quero, antes de nós nos despedirmos, agradecer-te muito por teres vindo. Obrigado. Agradecer a nossa consulta, foi muito útil. Vamos repetir breve, cheira-me, porque acho que isto é mesmo uma necessidade de não fazer quando estamos aflitos, ou seja, estou com projetos novos, perceber se as coisas estão alinhadas. É isso mesmo. E vou-te chatear com certeza, e não sei se não farei também o retiro. E fica aqui a sugestão do Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Para todos em casa, eu vou comprá-lo e depois também faço essa sugestão na nossa biblioteca. Alberto, foi um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Desejo que as pessoas vão ver o teu trabalho e vão conhecer, como eu conheci e vou conhecer mais ainda breve, e que usufruam desta porta aberta para serem mais saudáveis. Sim? Que assim seja. Ok, obrigada por teres vindo. E nós vamos pedir lá para casa. Para a semana ainda há mais, sim, para a semana há mais. Nós estamos aqui prestes a fazer uma pausa do nosso podcast para fim de temporada.
mas ainda não é desta, mas está quase, atentos, aproveitem, usufruam. Já sabem que podem assistir ao nosso podcast em todas as plataformas, Spotify, o YouTube, o Instagram, o Facebook, e também podem seguir inclusive os contactos do Alberto, vão ficar no final deste episódio em crédito, e também em eliamor.pt, o nosso site, podem sempre ir procurar ajuda para se encontrarem com algumas destas portas que nós vamos deixando aqui. Foi um prazer, até à próxima e sejam felizes. Saúde para todos, é o que nós desejamos. Obrigada.